Cumprimento os alunos e alunas do Básico em Teologia. Hoje estamos gravando nossa terceira aula de Administração de Finanças. Conforme eu disse para os irmãos, dízimo, lei, como é isso? Aqui na letra A nós temos a evidência que foi o dízimo antes da lei. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 e 20, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Salém. E depois da lei, Mateus 23, versículo 23, capítulo 23, versículo 23. Fazer estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, isto é, sem deixar de fazer aquelas, dar o dízimo. Jesus, em momento algum, aboliu o dízimo. Ele disse: fazei estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, isto é, sem deixar de fazer aquelas, dar o dízimo na casa do Senhor. Fazei prova de mim. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Irmãos, eu não conheço um testemunho, inclusive eu tenho meu testemunho próprio. Eu, antes de conhecer a verdade, eu era um religioso, eu era da religião católica apostólica romana, eu não dava o dízimo corretamente, dava o dízimo errado. Há 25 anos atrás, eu dava o dízimo, hoje isso já não ocorre, eles estão falando da 10ª parte, mas antigamente era 1%, e não era muito ensinado. Então tinha mês que eu dava, tinha mês que eu não dava, mas eu tinha consciência, porque eu fui ensinado de dar o dízimo. Assim que eu conhecia Jesus, conhecia a verdade, eu não tive dificuldade. Eu falo com os irmãos, graças ao bom Deus pela sua misericórdia, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu e minha família somos abençoados por Deus, porque nós fizemos prova do Senhor em Malaquias 3:10. Os meus filhos, o meu filho mais velho, antes de trabalhar, ele tinha mesada, e eu ensinava ele, da mesada ele dava o dízimo. O tesoureiro da sede achava aquilo muito interessante, o meu filho lá com seu envelope, da mesada ele dava o dízimo. Minha filha, hoje ele trabalha, ele dizima do trabalho, fruto do trabalho dele. A minha filha mais nova ainda recebe uma mesadinha para comprar balas, pirulitos, sorvetes, coisas de criança, adolescente que ela está hoje. E ela dizima também, eu ensino, a minha esposa também, nós concordamos em dizimar, nós entendemos que nós temos que praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, isto é, sem deixar de fazer aquelas, dar o dízimo. E nós somos abençoados, independente de bênção financeira só, irmãos. Eu estou dizendo a bênção geral, a saúde, Deus cuidando de nós. Deus, é claro que neste mundo, como diz Jesus, nós temos aflições. Mas como disse também Jesus, tem de bom ânimo, eu venci. Através de Cristo Jesus nós vencemos. E nós temos vencido etapas e etapas, porque o nosso Deus é misericordioso. Volto a dizer, não somos melhores que ninguém, mas nós temos a preocupação de fazer conforme o Senhor nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar para os irmãos também esse provérbio aqui: a filha da ansiedade chama-se precipitação. Muitas das vezes, por nossa ansiedade, nós precipitamos, fazemos algo precipitadamente. Não é porque eu sou dizimista fiel que Deus, eu fiz prova com Deus, prova do Senhor, Ele me abençoou financeiramente, com saúde, espiritualmente, tem nos abençoado. A gente não está, digamos, blindado ao ponto de estarmos numa bolha. Nós estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, mas nós sofremos as situações deste mundo, porque este mundo jaz no maligno. Mas Deus nos livra de todas. Agora, se eu também sou um dizimista fiel, sou um ofertante da casa do Senhor, eu tenho preocupação de estar fazendo de acordo com o que eu sou ensinado,
Mas se eu não peço a Deus para me livrar da ansiedade, eu acabo precipitando. Então, se eu precipito, nós vamos ver na próxima aula, na aula 4, melhor dizendo, a precipitação nos faz, mesmo sendo dizimista fiel, mesmo sendo ofertante na casa do Senhor, passarmos por consequências por conta de nossa precipitação. Comprar algo fora da hora. Eu já dei testemunhos para os irmãos nas aulas anteriores sobre situações que a gente recebe feedback dos irmãos a respeito de problemas financeiros por precipitação. Então é muito importante que nós tenhamos a preocupação de estarmos fazendo tudo na direção do Senhor. E aqui um outro ensinamento que eu gosto sempre de deixar na aula de finanças, que eu extraio desse livro aqui, muito interessante, Momentos de Sabedoria Financeira, de Altemir Farinhas. Quem investe em aprender sobre finanças pessoais, muda a sua história financeira. Então, se eu quero mudar a minha história financeira, eu tenho que investir em aprender sobre finanças pessoais. Irmãos, é muito importante nós darmos nosso testemunho também a nível de finanças pessoais. Nós temos que ter essa preocupação de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus também em finanças pessoais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E para isso, eu tenho que estar ligado ao Senhor, pedindo ao Senhor as orientações. Fazer o que é ensinado na palavra do Senhor e pedir ao Senhor as orientações. Eu gostaria de passar para os irmãos, eu pedi para um irmão gravar um testemunho, ele ainda não gravou, assim que ele gravar, eu vou passar para o grupo. Ele comprou uma moto juntando moedas. Mas como é isso? Comprar uma moto juntando moedas? Mas irmãos, ele fez um propósito, ele foi ali guardando aquelas moedas. Ele vai passar mais detalhes no vídeo que ele vai gravar para mim, eu vou passar para os irmãos no grupo. E ele então, quando ele menos esperou, ele um certo dia resolveu contar. Eu vou deixar ele passar os detalhes para os irmãos. Ele pôde comprar a sua primeira moto através de guardar. Se a gente for pensar, não, vou guardar muito. Se você pensar dessa maneira, não, moeda não faz questão. Irmãos, nos países, é claro que tem países onde, por exemplo, o país da Europa, Estados Unidos, as moedas valem mais do que aqui, não resta dúvida. Mas nós não podemos desprezar. Eu já não sei se eu contei para os irmãos um testemunho se eu contei, os irmãos me perdoem, mas é sempre bom estar reforçando. Um casal que orou ao Senhor pedindo ao Senhor um carro, compraram o carro no meio do ano. E eles, por desconhecimento, não sabiam sobre IPVA. A pessoa que vendeu não falou nada, aqui está o documento do carro, tá, tudo ok, transferiu o carro. No outro ano veio o IPVA. Naquela época, tem um tempinho esse testemunho, ainda vinha pelo correio. Hoje em dia você tem que buscar no sistema ou mesmo no caixa eletrônico para você pagar. Então, eles levaram um maior susto. Como é isso? Tem IPVA, além de pagar o carro, tem IPVA? Aí a esposa falou para o marido, ano que vem isso não vai acontecer. Nós não vamos passar esse aperto. Toda moeda que nós tivermos de troco, nós vamos guardar. Se não deu a pagar tudo, pelo menos uma parte. Irmãos, quando foi final de dezembro, início de janeiro, quando começava o vencimento do IPVA, eles pegaram o local que eles guardaram as moedas. Eu não sei se foi numa caixa, se foi num pote, se foi num cofre, como foi isso. Eu sei que eles contaram as moedas, o dinheiro eu vou pagar o IPVA, a taxa de licenciamento, o seguro obrigatório, ou seja, a gente não tem dimensão de como. Tem um ditado antigo que diz que a galinha não enche a pata, não é pata, né? O pé da galinha de milho e põe na boca. É de grão em grão. E de grão em grão, se deixar um saco de milho aberto perto de uma galinha ou algumas galinhas, o saco vai embora. De grão em grão, elas vão comer no saco de milho todinho. Por isso que a pessoa que cria galinhas, ele tem a preocupação de deixar o milho no lugar mais alto. Porque se deixar no baixo, elas vão bicando ali o saco até que o milho sai do saco, elas vão comendo ali, come sem parar. Então, quer dizer, de grão em grão,
a galinha enche o papo é um ditado antigo, popular e realmente é a realidade. Um outro testemunho que eu gostaria de falar para os irmãos é de um casal de empresário que eles sempre foram fiéis na obra do Senhor, como dizimistas, como ofertantes, mas o nosso Deus tocou a eles para que a empresa deles fizesse a obra missionária. Não só eles particularmente, mas a sua empresa através de doações para a obra missionária. E esse casal resolveu fazer doações para o nosso projeto. Nós temos o projeto Bom Samaritano. Se os irmãos não conhecem, é importante que os irmãos conheçam. Eu vou colocar no grupo a vinheta do Bom Samaritano explicando como é o projeto de ex-dependentes químicos, né? É muito interessante. O pastor Gessé é o nosso presidente do projeto. E esse projeto tem feito evangelismo, tem feito missões urbanas de uma forma tremenda, porque o ex-dependente vem para Jesus, deixa as drogas, muda de vida e através dele toda a sua família, muitas das vezes toda a família aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É um projeto muito bonito, muito abençoado. E esses empresários resolveram estar doando, a empresa deles doar para o Bom Samaritano. Irmãos, incrível como o nosso Deus é maravilhoso. Fazei prova de mim, né? Não só nos dízimos, mas nas ofertas também. Não que eles quisessem fazer barganha com Deus, não. Naturalmente, o nosso Deus abençoa. Esses empresários tinham a receber valores de clientes que já estavam dados como perdido esses valores. Cobranças foram feitas, colocaram no CDL, colocaram no SPC para poder dificultar a vida dessas pessoas no sentido de, pelo menos, tentar receber, porque se cobrando não recebe, imagina se deixar para lá, né? Fica mais complicado ainda. Você prestou um serviço, você vendeu uma mercadoria, não é justo você ficar sem receber. É claro, você pode negociar, você pode tentar resolver, mas ficar sem receber é complicado, porque você teve despesas tanto para vender aquela mercadoria, que até que a mercadoria chegou à sua loja, ao seu estabelecimento, ou mesmo a prestação de serviço. Eles já apoiavam o projeto de forma pessoal. E Deus, por a sua imensa misericórdia e graça, sempre abençoou esse casal. Resolveram então apoiar, usar recursos da empresa. A empresa passou a apoiar o projeto Bom Samaritano, o nosso projeto Bom Samaritano, que é uma bênção. Né? Nós temos o projeto Bom Samaritano, nós temos o departamento de missões da nossa igreja, são missões transculturais através da GCV Brasil, louvado seja Deus. Então, a gente faz o nosso hino, né? Conforme eu já disse para os irmãos na aula de missiologia. No nosso dia a dia, ao mesmo tempo, missões urbanas e missões transculturais. Incrível o testemunho desses irmãos. Eles doam para o projeto e Deus move aquelas pessoas que estavam em débito para poder pagar o débito. Muito maravilhoso. Ou seja, Deus quer de nós uma ação. Deus quer de nós que nós tenhamos o primeiro passo, porque Ele quer nos usar. Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele quer nos usar. Então esse casal está muito feliz, que a intenção deles foi ajudar, mas eles estão sendo ajudados. E esse recurso que eles doam para o projeto, ele volta logo depois com alguém que estava em débito, que quita a sua dívida, exatamente no valor do projeto, exatamente no valor que eles doam. Então, é maravilhoso, irmãos. A gente está na obediência, fazendo a vontade do Senhor e preocupando em dar um bom testemunho também na área de finanças. Preocupando em estar investindo no aprendizado sobre finanças pessoais, preocupados em estar fazendo aquilo que Deus nos orientou. Abraão deu dízimo antes da lei e depois da lei Jesus confirmou. Irmãos,
para que nós vamos estar fazendo algo que vem que desencontra da palavra do Senhor? Qual o objetivo, a não ser para nós prejudicarmos a obra do Senhor e sermos prejudicados? Eu não falo aqui só na questão, é claro que a matéria é administração de finanças, mas eu falo no âmbito geral. O único que paga adiantado é o nosso Deus. Você começa a trabalhar, daqui a um mês você recebe, mas o nosso Deus já nos dá adiantada a saúde para que nós possamos trabalhar. Vocês imaginem vocês, se você e eu pedimos um emprego, deixamos o currículo, participamos da seleção, somos aprovados, no dia que vamos começar, na noite anterior a gente enferma. A gente começa a passar mal, começa a ter problema de saúde e não podemos no outro dia estarmos assumindo, aquele trabalho, aquela função. Nós vamos perder todo um período de preparação, toda a questão ali do processo, melhor dizendo, da contratação, tá certo? E porque estamos doentes, nem começamos já, estamos com problema de saúde, como é que a gente vai começar? Não tem como. Então o nosso Deus é o melhor patrão que existe. Eu conheço uma irmã que diz, papai paga bem. Ela fala, brinca assim, no sentido de que Deus dá o melhor para nós, nos dá saúde, nos dá condições, abre portas. Então, é o mínimo que podemos fazer, é tentarmos estar fazendo também, dar um bom testemunho, fazendo tudo de acordo para darmos um bom testemunho na parte de finanças, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos aqui princípios de finanças. Princípio número 1, tudo que você tem e todos os seus direitos são do Senhor. Verdade. Tudo que nós temos, e eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, Deus nos concede. Deus nos dá condição. Se Deus não nos der condição, nós não temos nada. Porque, ai de nós se não for Deus. Louvado seja Deus. Uma família cristã tem seus sistemas de valores baseados na palavra de Deus. Então, o nosso sistema de valores, ele é baseado na palavra de Deus. É através da palavra de Deus é que nós vamos administrando nossa casa. Distinguir entre necessidades e desejos. Eu já falei com os irmãos a respeito, nas aulas passadas, a diferença entre necessidade e desejos. A necessidade é o que eu preciso para desenvolver um trabalho. O desejo é aquilo que eu quero, mas vai depender se o meu Deus achar graça em mim para me conceder. Se eu tenho um desejo, eu tenho necessidade de ter um carro para trabalhar, eu tenho um desejo de ter um carro mais caro da concessionária, eu estou ansioso, eu vou estar recebendo como a filha da ansiedade, a precipitação. Porque eu vou estar assumindo uma dívida, vou estar assumindo uma situação que eu não vou dar conta de pagar, porque está além da minha condição. Então eu tenho uma necessidade, tem também um desejo, mas eu tenho que entender que Deus supre as minhas necessidades. Como ele disse, como disse o salmista Davi. Fui moço, agora eu sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Agora, a necessidade Deus cumpre. O desejo, se eu estiver maduro o suficiente, eu já dei para os irmãos testemunhos a respeito de pessoas que Deus permitiu o desejo ser alcançado, mas depois Deus também reverteu para que a pessoa não perdesse sua salvação. Se dispõe a ajustar-se financeiramente a qualquer mudança radical que porventura venha ocorrer em sua vida. Nós temos que estar, por isso que eu falei com os irmãos, a necessidade de fazer aquele acompanhamento de entradas e saídas. Nós vamos ver hoje aqui um exemplo, né? E também eu mandei para os irmãos, novamente eu mandei,
porque os irmãos, não sei se todos leram, ninguém se manifestou no grupo. Importante o grupo do WhatsApp, peço aos professores para que não se manifestem, somente os alunos, sobre a questão também de evitar o desperdício. Eu mandei um e-mail para os irmãos que eu recebi da ADVEC, falando a respeito de como o nosso Deus nos ensina em todas as situações, nos ensinando que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, mandou recolher, após todos se fartarem, sobraram 12 cestos de pães. Jesus não jogou fora, Jesus não deixou ao relento, ele ensinou que a gente tem, tanto que tem um planejamento familiar, planejamento financeiro, como também evitar o desperdício. O desperdício não é de Deus. Nós temos o exemplo na palavra de Deus, onde demonstra que após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele mandou recolher o que estava sobrando, ou seja, desperdiçar também não é de Deus. Não adianta eu ser um dizimista fiel, fazer prova de Deus, né? Como Malaquias 3,10, ter a preocupação de fazer o melhor para o Senhor, ser fiel dizimista, fiel ofertante, mas ser uma pessoa que desperdiça, uma pessoa que deixa as coisas de qualquer maneira. Eu não tenho cuidado, não tenho zelo. Deus não agrada disso, Deus não está nesse negócio. Desenvolva sensibilidade para com as necessidades dos outros. Eu tenho que ser sensível para entender que às vezes Deus me dá condições, não é para mim ficar, digamos assim, com avareza. Eu tenho que também entender que eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter um planejamento, mas eu tenho que ter a sensibilidade em ajudar a obra de Deus. Deus, como eu disse, é dono do ouro e da prata, mas Ele quer usar eu e você. Então é muito importante nós termos a sensibilidade para entender a hora que devemos estar. Se Deus me deu condições, eu vou estar ajudando. Eu vou estar demonstrando para Deus o meu amor para com o próximo. Louvado seja Deus. Deus tem dado a você tanto quanto você tem capacidade de dar. Ou seja, se eu semeio pouco, eu colho pouco. Se eu semeio muito, eu colho muito. Ou seja, eu tenho que estar semeando. Porque se eu semeio conforme nós temos, né, o exemplo do grão de milho. Se eu planto um grão de milho, 1 grão a 2 grãos de milho, dá um pé de milho imenso. E cada pé de milho tem 6 a 8 espigas. E cada espiga tem uma média de 100 grãos de milho. Quer dizer, com 1, 2 ou 3 grãos de milho, eu tenho um pé de milho desse tamanho mais ou menos, e cada pé de milho tem 4, 5, 6, até 8 espigas, e cada espiga tem em média 100 grãos de milho. Olha como que o nosso Deus é maravilhoso, como que o nosso Deus multiplica, né? Então, por isso que eu tenho que estar preocupado em estar fazendo tudo de acordo, porque Deus nos orienta, nos mostra através da natureza também. Além da sua palavra, que é maravilhosa, através da natureza nós temos condições de entender a multiplicação, além da semeadura. Então, se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. Se eu semeio muito, eu vou colher muito. Além da semeadura, isso não tem como discutir. Aqui, irmãos, como eu falei com os irmãos, o exemplo, aqui eu vou colocar as entradas. Se eu sou uma pessoa que trabalha de carteira assinada, eu tenho, por exemplo, o meu salário. Tá certo? Do lado do meu salário. Aqui são as saídas. Então, eu recebo o salário, aí o cristão, crente, fiel, liberto, entendendo a palavra de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar aqui, ó, menos o dízimo. Recebeu 1.000, vai dar 100 de dízimo, 10ª parte. Depois eu vou colocar ofertas. Depois eu vou colocar água, luz, telefone se tiver, internet, compras, certo? Se é uma pessoa que tem um empreendimento, tem uma empresa, ao invés de salário vai ser pro labore, tá? Ele vai receber o pro labore.
que vem do latim, labore, é de pro laboro. É aquilo que vem do labor, do trabalho. E assim, o interessante é ter o controle para que no final fique azul. Por exemplo, uma sobra ou um valor que esteja, digamos assim, a aplicar, por exemplo, R$200. Tá certo? Com esses R$200, a gente pergunta para Deus como fazer, se eu vou guardar um pouco, se eu vou investir em alguma coisa, como eu vou desenvolver esses R$200. Mas se por acaso estiver negativo, se eu estiver devendo, por exemplo, R$200, eu tenho que rever as minhas despesas daqui para baixo, tá, irmãos? Não mexe aqui não. Por que eu falo para não mexer aqui não? Você pode até rever as ofertas, mas o dízimo não. Porque eu conheço testemunhos de pessoas que estavam em situação difícil, mas manteve o dízimo e Deus deu vitória. É claro que tem que manter o dízimo, mas também tem que rever. Tem despesa aqui que é supérflua. Se eu, por exemplo, posso reduzir água, reduzir luz, né? Fazer uma campanha com os filhos, com a esposa, para reduzir água e luz. Telefone e internet, ou eu tenho um ou tenho outro. Eu não posso telefone e internet porque é só internet, porque hoje tem o Zap. Então, através do Zap eu ligo, eu não preciso ter o telefone, de repente eu vou rever, tá certo? Compras também, vou rever. Às vezes eu tenho um hábito de comprar coisas muito saborosas, além da necessidade, coisas supérfluas. Eu vou rever minhas compras. Agora, se eu não tiver numa folha de caderno, numa folha de A4, numa folha de almoço, entrada e saída, quando vier o negativo ou mesmo o positivo, eu não vou saber como administrar. Agora, quando eu tenho isso no papel, eu bato o olho, eu sei, não, vou mexer aqui, vou mexer ali, Deus vai me orientar e eu vou conseguir reverter essa situação. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.